é a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerada a maior heresia dessa denominação? Olá, amados! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Leila, para quem ainda não me conhece, e hoje eu quero fazer aquela perguntinha que eu sempre faço nos vídeos aqui do canal. Independente da sua religião, você crê em Deus? Então, se você crê, coloque aqui embaixo nos comentários: eu creio em Deus. Eu quero responder seu comentário, tá certo? Hoje nós vamos entender qual é a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é reconhecida, é considerada aí fora como a maior heresia dessa denominação. E você pode até me perguntar ou até me afirmar aí de onde você está me assistindo, ou pensar assim: ah, Leila, você está falando sobre a guarda do sábado. Não é essa a doutrina reconhecida como a maior heresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, nós sabemos que quando o cristão ele peca e ele pede perdão a Deus, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos e pedimos perdão em nome de Jesus. Não é isso? A Bíblia diz que esse pecado é lançado no fundo do mar, é lançado no esquecimento, porque dele Deus não se lembrará mais. Não é assim? Pois é. De acordo com essa doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa condição de perdão de pecado muda um pouco, de acordo com muitos teólogos, pastores e líderes religiosos de outras denominações. E eu tenho que chamar aqui a atenção a esse ponto. Alguns adventistas do sétimo dia creem em todas as doutrinas da igreja, porém, nessa doutrina, eles discordam. E a gente vai entender mais ou menos por que isso acontece. Mas de que doutrina é essa que eu estou falando? A doutrina que eu estou me referindo é sobre o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Essa doutrina adventista tem causado muita polêmica em outras denominações, porque essas outras denominações citam essa doutrina como antibíblica, ou seja, que não está na Bíblia, e que tira a certeza da salvação do cristão. E a gente vai ver agora que não é bem assim. O juízo pré-advento ou investigativo, ele tem um propósito. E eu não costumo ler muitos textos bíblicos aqui no canal para os vídeos não ficarem muito longos, mas esse em especial eu vou precisar ler alguns pequenos versos, bem rapidinho, só para a gente entender qual é a função desse juízo investigativo, que sim, ele está na Bíblia. Então eu queria que você conferisse comigo aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja que o texto é bem claro. Ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus, começa na casa de Deus. O juízo pré-advento, ele não tem o propósito de julgar e condenar os salvos em Cristo. O juízo pré-advento, ele aponta a causa pela qual aquele indivíduo se perdeu, pelo qual aquele indivíduo não alcançou a salvação em Cristo Jesus. Quais foram as causas? Agora eu queria que você fosse comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 9 e 10. E então o verso 9 do capítulo 7 de Daniel começa assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, ou seja, começou o julgamento, e abriram-se os livros. Perceba que nesse cenário são abertos os livros, durante aquele julgamento. E milhares de anjos estão em volta do trono de Deus
para assistir aquele julgamento. De acordo com 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, os anjos, eles não são oniscientes, ou seja, eles não sabem quem estão salvos e quem estão perdidos. Então, esse julgamento mostra para os anjos e para o universo quem está salvo e quem está perdido, quem não aceitou a Cristo e quem permaneceu em Cristo Jesus. E aí, quando a gente avança para os versos 26 e 27, ainda do capítulo 7 de Daniel, a gente vê que aqui existem dois desfechos, tanto para os perdidos como também para os salvos. Então, lê comigo aí na sua Bíblia o verso 26, que diz assim: mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Aqui no verso 26 está falando sobre o poder do chifre pequeno, que será tirado e destruído. Porque, na verdade, o juízo investigativo é para julgar e condenar o poder do chifre pequeno e todos aqueles que o abraçaram, que permaneceram nele. Já no verso 27, vem o desfecho para os salvos, os que permaneceram em Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente vê o juízo investigativo e o seu propósito, a gente entende que em nada esse juízo, essa doutrina, que não é antibíblica, na verdade está na Bíblia, ela reforça ainda mais a salvação do crente em Cristo Jesus, tá? Porque é um juízo que vem determinar a causa da perdição daquele determinado grupo de pessoas. Infelizmente, essa doutrina não é muito aceita, porque ela ainda não é tão compreendida. As pessoas ainda não procuram entender a fundo o propósito dessa doutrina. A gente vê que para os dois grupos Deus usa misericórdia, porque para aqueles que aceitaram Cristo e permaneceram nele, Deus traz um galardão que é a vida eterna, um reino eterno. E para aquele grupo perdido, Deus manda a morte eterna. E a gente vê que até a morte eterna que Deus entrega a esse grupo é um ato de misericórdia de Deus. Porque aquele determinado grupo optou em não estar com Cristo, em não permanecer em Cristo, em não aceitar Cristo. Então é um ato de misericórdia, porque para a gente ir para o céu é necessário que a gente queira, que a gente de fato deseje. Já pensou? Um indivíduo ser salvo, ser levado para o céu e chegando no céu ele sentir falta da sua cachaça, do seu cigarro, da prostituição que ele tanto exercia aqui nessa terra, nesse mundo? Você já pensou a tristeza dessa pessoa estando no céu, num lugar que é de bênçãos, que é de paz, que é de puro respeito, que é de puro amor? Então até a morte, quando é entregue a um ser humano, a morte eterna, é também um ato de misericórdia de Deus. E isso me impressiona, isso enche meu coração de amor, e a gente vê o quanto Deus é justo com os seres humanos, com toda a sua criação. E o juízo investigativo ele serve justamente para isso, para demonstrar o quanto Deus é justo nas suas ações. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente para essa doutrina, que você pesquise mais nas obras escritas pela Igreja Adventista, para que você venha entender mais e mais sobre esse tema. Muitos adventistas ainda não compreendem isso e precisam compreender, porque você precisa entender por que você está nessa denominação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.